Charlestown, bairro de Boston, é famoso pela grande quantidade de assaltos a banco ao longo do ano. Entre os criminosos mais habilidosos estão 4 amigos de longa data: Doug, Jem, Glancy e 10. Doug é o cérebro por trás das operações e transmite aos outros todos os detalhes que precisam memorizar para o próximo roubo. Quando um guarda entra no banco com uma bolsa de dinheiro, eles não perdem tempo. Empurram-no para dentro e com rapidez assumem o controle. Os clientes e funcionários são jogados no chão, seus celulares confiscados, e depois de esvaziarem o caixa, forçam a gerente, Claire Kesey, a abrir o cofre. Depois de pegar todo o dinheiro e destruir os discos rígidos das câmeras de segurança, colocando-os em um micro-ondas, os ladrões começam a espalhar alvejante por todo o ambiente, tentando eliminar qualquer possível vestígio de DNA. No entanto, sem saber, Claire está pressionando o botão de alarme silencioso com o pé até que seja tarde demais. Quando os criminosos finalmente percebem, Jem, em um erro, bate no gerente assistente, pensando que era ele. Durante a confusão, Claire consegue ver a tatuagem no pescoço de Jem. Sabendo que a polícia está prestes a cercá-los, Jem toma uma decisão inesperada: levar Claire como refém, algo que eles nunca fizeram antes. Eles a vendam e, ao se afastarem o suficiente do banco, a abandonam na praia, sem mais utilidade. O FBI logo toma conta da cena do crime, com o agente especial Adam Frawley liderando a investigação. Frawley percebe que os ladrões cuidaram de todos os detalhes e eliminaram qualquer evidência, o que confirma que são profissionais. Os investigadores encontram a van usada no assalto, mas ela foi incendiada, e ninguém na vizinhança está disposto a falar como testemunha. No dia seguinte, o agente Frawley interroga Claire. Ela revela o pouco que sabe, mas omite o detalhe crucial da tatuagem, temendo pela própria vida, já que os ladrões a ameaçaram de morte caso ela passasse qualquer informação ao FBI. Enquanto isso, os 4 ladrões se reúnem para discutir o erro de Jem ao fazer Claire de refém. Quando ele chega, traz notícias ainda piores. Descobriu a identidade de Claire e notou que ela mora perto deles, o que significa que ela pode vê-los com frequência na vizinhança. James sugere segui-la e garantir que ela tenha medo suficiente para não falar, mas Doug assume o controle e se oferece para fazer isso, alegando que James já foi preso uma vez e não pode cometer um erro de novo. Na verdade, Doug toma essa decisão porque não confia na crescente violência de James. Após a reunião, Doug e Jem fazem os pagamentos necessários aos seus contatos: o traficante de armas, o revendedor de carros e Fergie, um mafioso irlandês disfarçado de dono de uma floricultura. A noite termina com eles bebendo, jogando e se drogando com garotas de programa. Na noite seguinte, os 4 estão no bar quando são abordados por Chris, irmã de Jem e mãe solteira. Ela e Doug já tiveram romance e Chris diz sentir falta dele, mas Doug, sem interesse, a ignora e vai embora. Algumas horas depois, enquanto Doug assiste TV em casa, Chris entra usando uma cópia antiga das chaves e, sem aviso, faz amor com ele no sofá. No dia seguinte, Doug começa a seguir Claire e a encontra na lavanderia. Quando ela começa a chorar ao perceber manchas de sangue desbotadas em sua blusa, ele vê uma oportunidade para se aproximar e finge consolá-la. Para fazê-la se sentir melhor, ele a leva para beber. Doug e Claire começam a se aproximar, criando uma conexão, embora Doug minta sobre sua vida. Ele diz que trabalha na construção civil e que seu pai mora no subúrbio, em vez de estar na prisão. Mais tarde, ele a leva para um passeio de bar, dizendo que a embarcação é de um amigo, quando na verdade ele está invadindo o local só para isso. Quando Claire pergunta sobre os assaltos a banco em Charlestown, Doug minimiza, dizendo que as histórias são exageradas. No dia seguinte, Doug encontra Jem e lhe conta que tem Claire sob controle e que ela não precisa ser eliminada. Enquanto isso, Frawley, após interrogar e espancar um de seus contatos criminosos, consegue uma pista importante. Esses ladrões não cometiam os crimes da mesma forma que os outros. Eles sabiam como trabalhar com caixas fortes. Esse tipo de conhecimento só poderia vir de alguém que tivesse trabalhado em um lugar como a Vericon, o que os leva a investigar registros de emprego e perfis de funcionários. Frawley encontra Claire para almoçar novamente, fazendo mais perguntas enquanto tenta flertar com ela. No entanto, Claire menciona que já está saindo com alguém. Enquanto
Enquanto isso, Claire e Doug começam a se ver em segredo, algo que Doug mantém oculto de sua gangue. À medida que se tornam mais próximos, começam a compartilhar mais sobre suas vidas. Claire revela a Doug que está trabalhando com o FBI e Doug, fingindo curiosidade, pergunta se há algum suspeito. Ela também menciona a tatuagem que viu e confessa que não sabe se deve contar para Frawley, temendo que isso possa colocá-la em risco de morte. Doug a aconselha a manter isso em segredo por enquanto, tratando a tatuagem como uma carta que ela pode usar mais tarde, especialmente se isso significar evitar a proteção de testemunhas. Em troca, Doug compartilha que sua mãe o abandonou quando ele tinha 6 anos e que tentou encontrá-la, mas seu pai nunca fez nada a respeito. Durante um dos encontros, Claire fala sobre ter que pegar um caminho mais longo para o trabalho, já que alguns membros de gangue jogam garrafas em seu carro, caso ela use a estrada normal. Após deixá-la em casa, Doug pega Jem e os dois vão intimidar os agressores. Doug os espanca e planta algumas drogas, avisando-os para irem embora antes que a semana termine. No entanto, Jem vai longe demais e atira na perna de um dos agressores antes de tirar a máscara e mostrar seu rosto. Doug fica irritado com a violência crescente de Jem. Enquanto isso, Frawley encontra o arquivo de Dez na Vericon e nota que seus dias de doença coincidem com as datas de vários assaltos a banco. Ao encontrar o arquivo de Dez, Frawley consegue seguir a pista até um churrasco de família, onde eles descobrem as identidades de toda a gangue, embora ainda não tenham evidências concretas para prendê-los. Por enquanto, Frawley ordena que seus agentes mantenham vigilância sobre todos eles. Em um dia ensolarado, enquanto almoçam juntos, Claire conta a Doug que o clima a lembra do dia em que seu irmão morreu. Quando ela se levanta para ir ao banheiro, Jem aparece de repente e se senta com Doug. Agora Doug está preocupado em descobrir seu segredo, então tenta afastá-lo sem sucesso. Quando Claire volta, Jem, claramente surpreso ao vê-la, ainda brinca e conversa um pouco antes de sair. Doug aproveita a oportunidade para se despedir de Jem, cobrindo sua tatuagem com a mão para disfarçar. Mais tarde, Jem confronta Doug, expressando que é uma péssima ideia se envolver com alguém que poderia colocá-los na cadeia. Jem não contou aos outros, mas quer que Doug faça algo a respeito e cuide da próxima operação. Doug, no entanto, não acredita que eles estejam prontos para o próximo assalto, principalmente porque não confia nas pessoas com quem vão trabalhar. Ele sugere que encontrem outra pessoa. Jem insiste. E, finalmente, Doug cede, mas sob uma condição. Este será o último trabalho deles juntos. Mais tarde, Doug vai visitar seu pai na prisão. Ele lhe diz que pode ficar fora por um tempo e aproveita para perguntar por que ele nunca procurou por sua mãe. O pai responde que não fazia sentido tentar, já que ela claramente não queria ser mãe. Quando chega sexta-feira, é hora da próxima operação. Para criar uma pista falsa, eles pegam um pouco de cabelo de um salão de beleza e cuidadosamente o plantam como evidência. Depois, limpam todo o couro do seu equipamento com alvejante, garantindo que não deixem impressões digitais. Em seguida, pegam o carro e seguem um caminhão blindado, roubando-o assim que ele estaciona. A operação começa bem, mas um dos guardas tenta reagir e aponta sua arma para eles. Com a polícia se aproximando, eles não perdem tempo. Matam o guarda e correm de volta para o carro, acelerando ao máximo para escapar. No caminho, causam vários acidentes, mas os policiais finalmente conseguem encurralá-los. Sem hesitar, eles atiram nos policiais e continuam fugindo. Glancy, com movimentos de direção ousados, consegue fazer os carros da polícia colidirem uns com os outros. Quando finalmente encontram seu quarto membro da equipe esperando em outro carro, trocam de veículo e incendeiam o carro anterior, bloqueando o caminho para os policiais. Frawley, acompanhando o caso de seu escritório, ordena que a polícia feche a ponte, mas já é tarde demais. Os ladrões a atravessam antes que os policiais cheguem. Enquanto trocam de veículo novamente, um policial aleatório estacionado nas proximidades os vê, mas decide ignorá-los. Embora ainda não tenham nenhuma prova concreta, Frawley decide pelo menos interrogá-los e envia seus homens para capturá-los. Durante o interrogatório, Frawley os faz ler as falas que disseram às vítimas. Ele tenta fazer algumas perguntas, mas Jem permanece em silêncio pedindo um advogado. Doug, sabendo que não tem nada contra ele, provoca Frawley, dizendo que eles sempre souberam que estavam sendo seguidos pelo FBI, já que todos conhecem suas antenas. Frawley, frustrado, decide tentar algo
diferente. Ele liga para o banco para falar com Claire, mas descobre que ela pediu demissão. Desconfiado, ele manda seus homens grampear o telefone de Claire e logo descobrem que ela esteve em contato com Doug o tempo todo. Doug também descobre que Claire pediu demissão quando a encontra para lhe dar um colar de diamantes. Aproveitando a oportunidade, ele a convida para ir embora com ele e ela aceita. Após o encontro, Claire é visitada por Frawley, que percebe o colar e, antes de mais nada, lhe mostra o perfil de Doug, revelando toda a verdade. Enquanto isso, Doug se encontra com Jem, que conseguiu um novo emprego com Fergie. Doug, no entanto, recusa a proposta e diz para Jem encontrar outra pessoa, pois está farto da situação. Isso enfurece Jem, que o acusa de abandonar Chris e seu filho. Doug responde, lembrando a Jem que ninguém sabe quem é o pai, e que embora tenha sido grato por sua família tê-lo acolhido quando criança, nunca seriam os três vivendo como uma família perfeita. Jem, em tom mais agressivo, lembra que uma vez matou um homem para proteger Doug e passou 9 anos na prisão por isso. Mas Doug permanece firme e sem se comover, recusando ainda assim o trabalho. Ele então vai até Fergie para avisá-lo sobre sua decisão, mas Fergie não quer mais ninguém. Ele deixa claro que Doug é o verdadeiro cérebro por trás de tudo. O pai de Doug seguiu carreira solo há muitos anos, e foi por isso que Fergie envolveu sua mãe com drogas. Ela nunca foi embora, morreu de overdose, e Doug foi enganado durante todo esse tempo. Agora Fergie o ameaça, dizendo que fará com Claire o mesmo que fez com sua mãe, caso ele não aceite o trabalho. Desesperado, Doug corre para a casa de Claire para verificar se ela está bem, mas ela o expulsa, recusando-se a ouvir qualquer desculpa ou explicação. A partir daí, ele tenta ficar de olho no apartamento dela e, em determinado momento, vê um dos capangas de Fergie colocando uma coroa de flores na porta. Incapaz de suportar a situação, Doug destrói a coroa e, finalmente, aceita que não terá escolha a não ser aceitar o trabalho. Depois de visitar Chris para avisá-la de que vai embora depois desse trabalho, Doug tenta se aproximar de Claire novamente. Ele promete que nunca a machucará, explicando que roubou muitos bancos, mas nunca matou ninguém. Ele pede para ela esperar por ele antes de ir embora. A gangue se reúne para ouvir o plano de Fergie. Ele tem informações privilegiadas sobre como roubar o Fenway Park, e eles farão isso na manhã seguinte ao grande jogo, quando os cofres estarão cheios. Enquanto discutem os detalhes, Frawley se aproxima de Chris em um bar, suspeitando que ela possa ser o elo fraco da família. Flertando falsamente com ela, Frawley revela seu distintivo e sugere que sabe que ela é uma mula para Fergie. Quando Chris pede um advogado, ele faz seu movimento e começa a semear discórdia, apontando que, apesar de estar com Doug há tanto tempo, ele nunca comprou um colar de diamantes para ela. Chris, desconfiada, dá a ele uma pista falsa. No dia da operação, Frawley e seus homens seguem o caminhão errado, enquanto Chris visita Doug e pede que ele a leve com ele, pois também quer uma nova vida. Doug a expulsa, dizendo que está saindo com outra pessoa. Frawley encontra Chris mais tarde no hospital, após ela bater o carro sob o efeito de álcool. Ele promete que oferecerá proteção para ela e seu filho em troca de informações. Sentindo-se constantemente manipulada, ela cede e revela tudo o que sabe sobre o Fenway Park. Enquanto isso, Des usa seu conhecimento como eletricista para desativar os alarmes e câmeras de segurança. Doug e Jem se disfarçam de policiais e são autorizados a entrar no estádio, graças a um contato de Fergie. Eles logo encontram alguns funcionários e guardas, mas o disfarce de policiais falha. Rapidamente, eles sacam suas armas, obrigam os homens a se ajoelhar no chão e os amarram. Depois vão até o caixa e ordenam que os funcionários abram a porta, ameaçando que, se tentarem pedir socorro, matarão suas esposas, já que tem homens vigiando as casas deles. Obedecendo, eles começam a encher suas sacolas com o máximo de dinheiro possível. Quando terminam, saem para o estacionamento, onde Gluance e Des os esperam dentro de uma ambulância. O FBI já cercava o perímetro, mas assim que Jem vê os agentes tentando entrar furtivamente, ele abre fogo contra eles. Um intenso tiroteio se inicia entre os ladrões e os agentes, e Gluance leva um tiro no meio, mas felizmente o colete balístico o protege.
Enquanto os outros 3 continuam a troca de tiros, 10 se esgueira para trás e abre a porta, permitindo que empurrem o caminhão para fora do local, afastando os agentes. Após fechar a porta novamente, Doug se aproxima de 10 e, de maneira direta, diz que, ao contrário dos outros, ele não tem ficha policial e poderia sair e pegar apenas 7 anos, sem ninguém culpá-lo por isso. 10, no entanto, se sente insultado pela sugestão e responde com um palavrão, deixando claro que não está disposto a ir embora. Nesse momento, o FBI joga granadas de efeito moral pelas janelas, e enquanto os ladrões ficam atordoados, agentes especiais entram no local e atiram em 10 assim que ele se levanta. Gloanzi decide arriscar tudo com um plano ousado. Ele vai sair dirigindo, atraindo a atenção do FBI, enquanto Doug e Jem trocam para uniformes de policiais e simplesmente saem pela porta principal, já que o FBI não vai suspeitar de policiais. Doug se preocupa com a segurança de Gloanzi, mas ele garante que é um ótimo motorista e sabe como escapar. A ambulância sai sem problemas, conseguindo se mover pelo quarteirão com facilidade. No entanto, quando o FBI falha em pará-la apenas atirando nas rodas, um atirador de uma posição estratégica acerta Gloanzi na cabeça, matando-o instantaneamente. Enquanto o FBI inspeciona a ambulância, acreditando que todos os ladrões ainda estão lá, Doug e Jem conseguem trocar de roupa e se disfarçar como policiais, saindo facilmente e se misturando com outros agentes. O disfarce, no entanto, não dura muito. Frawley recebe informações dos funcionários amarrados dentro do estádio que afirmam que foram emboscados por policiais. Imediatamente, ele começa a procurar por policiais agindo de maneira suspeita e logo percebe Jem saindo apressadamente com uma grande sacola no ombro. Frawley o segue até um estacionamento. Assim que Frawley chama seu nome, Jem não hesita e abre fogo contra ele. Em segundos, ele se vê cercado por agentes do FBI e policiais, enquanto Doug observa de longe do outro lado da rua. Frawley consegue atingir Jem na perna, forçando-o a se esconder atrás de uma caixa de correio. Mas, em um momento de desespero, Jem percebe que está sem balas. Recusando-se a voltar para a prisão, ele toma uma decisão fatal e, ao sair com as armas em mãos, provoca os agentes a atirarem nele até cair no local. Doug, determinado a não deixar o sacrifício de Jem ser em vão, aproveita o caos para roubar um carro de polícia, enquanto todos estão concentrados no corpo de Jem. Ele dirige até a floricultura de Fergie, onde, usando um colete à prova de balas, mata Fergie e seu bandido, sem sofrer um arranhão. Em seguida, Doug recupera o dinheiro que havia escondido e liga para Claire, que está com o FBI no apartamento, ouvindo a conversa por meio de um telefone grampeado. Claire pede para Doug ir até o apartamento, alegando estar sozinha, mas Doug, atento, percebe a mentira. Ele está vigiando o local de um prédio vizinho. Apesar da desconfiança, ele decide ir, pedindo para que ela o encontre na porta dos fundos em 1 hora. Ao se desculpar novamente com ela, Claire solta uma frase aparentemente casual sobre dias ensolarados, um código sutil que ele entende como um aviso de que tudo é uma armadilha. Doug entra no jogo, mas agora com mais cautela. Enquanto o FBI espera com Claire por alguém que não vai aparecer, Doug, astuto, esconde uma quantia de dinheiro no jardim dela e deixa um bilhete provocador no carro de Frawley, insultando-o. Ele então deixa a cidade disfarçado com o uniforme da Embetá, pegando um trem para escapar. Frawley, desconfiado da menção de dias ensolarados por Claire, tenta extrair mais significado disso, mas a pista é enigmática demais para servir como evidência. Por fim, Claire se vê livre de qualquer acusação e Doug segue seu caminho. Dias depois, Claire encontra o dinheiro que Doug deixou para ela, junto com um bilhete simples dizendo que um dia talvez eles se vejam novamente. Tocado pela lembrança e pela mensagem dele, ela decide usar o dinheiro para uma boa causa. Ela o doa para a reforma da arena de hóquei no gelo local, um lugar onde Doug costumava jogar em homenagem à sua mãe.